Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui agora a nossa aula de retificadores de onda completa, não controlados e controlados. O que diferencia os retificadores de onda completa dos de meia onda é que nos de onda completa as correntes drenadas da fonte CA, a corrente que aparece para a gente do lado do CA, tem valor médio nulo. Isso é uma característica boa porque evita a saturação assimétrica dos transformadores ou dos motores CA durante a circulação de componentes CC por esses circuitos, né? E uma outra característica também, uma outra vantagem, eles apresentam uma ondulação, né, um ripple menor, né, que os de meia onda. Porque as tensões CC têm um menor conteúdo harmônico, elas são mais flat, elas são mais contínuas, se comparadas ali com retificadores de meia onda. Esse é o primeiro retificador de onda completa que a gente vai estudar, é o retificador com tap central, né? Ele utiliza um transformador, um tap central e dois diodos, né? A vantagem dele é que a gente utiliza menos dispositivos semicondutores, apenas dois diodos, como a gente vai ver mais para frente. E eu vou mostrar a curva para vocês como é que ele funciona. Então na primeira curva a gente vê a fonte de alimentação, né? O nosso VS. E na segunda curva a gente vê o nosso V0, né? Como ele é de onda completa, a gente consegue retificar tanto o semiciclo positivo quanto o semiciclo negativo. Porém, ele tem uma desvantagem que a tensão reversa que o diodo tem que conduzir é o dobro da tensão de pico, né? Tanto para o diodo 1 quanto para o diodo 2. Isso é uma desvantagem porque o diodo tem que aguentar essa tensão reversa, que é o dobro da corrente de pico, né? Então, basicamente, no semiciclo positivo, a corrente ela vai fluir pelo diodo D1, a tensão V0 ela vai ser positiva e o diodo D2 vai cortar. Só que a tensão que vai ficar em cima dele vai ser a soma, né? O nosso VS2 mais o VS1, só que ambos negativos, né? E toda essa tensão vai estar em cima do diodo D2. Quando eu estiver no semiciclo negativo, a corrente vai fluir pelo D2, o D1 vai ficar cortado, mas a tensão que vai estar em cima deles vai ser a tensão completa aqui, que é a soma de VS1 mais VS2, né? Então a gente tem essa característica de ter uma tensão reversa dobrada, né? O dobro da fonte. Então, para resumir as características desse retificador com tap central, apenas um diodo conduz durante cada semiciclo, né, como a gente viu. Então, a tensão na carga é mais VS1 quando o diodo 1 conduz e menos VS2 quando o diodo D2 conduz. A corrente de cada parte ali do secundário ela vai ser refletida para o primário, resultando ali num valor médio de corrente nulo. E o transformador tem a vantagem também de trazer um isolamento galvânico entre a fonte e o retificador. Isolamento galvânico é um isolamento elétrico, né? Características importantes que a gente tem desse retificador são a tensão média. A gente vai ver que a tensão média, se a gente calcular, aplicar a equação do valor médio, a gente vai encontrar que é 2 Vm sobre π. É muito parecido com então, nosso valor médio é 2m sobre π. O valor eficaz, a gente aplica a equação do valor eficaz, a gente vai ver que é o valor de pico sobre a raiz de 2. Esse aqui é muito parecido com a da senoide, né? E a tensão eficaz em função dos harmônicos, ela pode ser calculada com a expressão número 3. E a gente vai ter essa expressão aqui para o valor eficaz devido aos harmônicos. Se a gente utilizar a expressão do fator de Ripple, né, que é a tensão eficaz devido aos harmônicos dividido pela tensão média, a gente vai ver que tem um valor definido para esse tipo de onda, que é 0,48, né, esse fator de Ripple. E as desvantagens que a gente tinha comentado é a necessidade do próprio transformador, que geralmente é grande, né, e tem um pouco de perda também. E os diodos eles devem suportar uma tensão reversa igual ao dobro da tensão de pico da fonte. Isso é uma desvantagem. Mas tem uma vantagem também que é utilizar menos diodos, né? Se o diodo for caro e for de alto custo, a gente pode economizar nessa parte também. Em alternativa à topologia anterior, a gente tem o retificador de onda completa em ponte. Nesse caso aqui a gente vai ter dois braços, né? Com diodos, a gente pode visualizar, tem uma forma do desenho que eles vão estar em série. E a gente vai conectar no meio desses braços a nossa tensão da fonte. E a nossa carga vai estar conectada nos terminais dos outros diodos. Eles vão ter 4 diodos, a gente geralmente numera eles dessa forma, né, na diagonal.
D1 e D2, D3 e D4. A gente numera dessa forma, porque no semiciclo positivo, a gente vai ver que o diodo D1 e o diodo D2, para uma carga resistiva, eles vão estar conduzindo, enquanto os diodos D3 e D4 vão estar em corte. Então, nesse semiciclo positivo, quem conduz é D1 e D2, e a tensão aplicada em cima da carga vai ser a própria tensão da fonte. Quando a tensão ficar negativa, quem vai conduzir agora a corrente ela vai passar no diodo D3 e no diodo D4. A tensão V0 continua positiva, mas agora D3 e D4 estão conduzindo e D1 e D2 estão em corte. Algumas características que a gente pode resumir desse retificador de onda completa em ponte é que a corrente da carga circula pelos pares, né? Ou D1 e D2, ou D3 e D4, né? No semiciclo positivo D1 e D2 e no semiciclo negativo D3 e D4. A corrente na carga ela sempre é positiva, mas nunca negativa. Os diodos fazem essa característica de retificação. A tensão na carga ela é mais Vs, né? Quando D1 e D2 estão conduzindo, e menos Vs quando D3 e D4 conduzem. Só que o Vs ele é negativo também, né? Quando D3 e D4 conduzem, de forma que a tensão na carga vai ser menos Vs, dando aqui o mais Vs que a gente necessita. Uma vantagem é que a tensão reversa máxima que o diodo suporta é igual à tensão de pico da fonte. Então a gente não tem uma restrição muito grande de tensão reversa no diodo. Aqui estão as formas de ondas deste retificador, né? Nessa curva inicial aqui a gente tem a tensão alternada que aparece na fonte. Na segunda curva a gente tem a tensão retificada. A gente vê que o semiciclo negativo ele é retificado. E aqui a gente tem a tensão em cima dos diodos D1 e D2, né? Inicialmente a tensão em cima deles é nula, porque eles estão conduzindo. No semiciclo negativo a tensão deles é reversa, né? Mas o pico dela é o pico da fonte. E depois começa esse ciclo novamente. E a curva de tensão D3 e D4, né? A tensão no diodo 3 e a tensão no diodo 4, é complementar aqui a tensão no diodo 1 e no diodo 2. Aqui a gente pode fazer um paralelo, né, e uma comparação com o retificador anterior. O fator de Ripple ele é idêntico ao transformador com tapa central, né? As formas de onda são basicamente as mesmas, só que ele necessita o dobro de diodos, né? A gente precisa de 4 diodos. E uma vantagem é que cada diodo deve suportar uma tensão reversa igual ao valor de pico da tensão na fonte, né? Da mesma forma que a gente fez com os retificadores de meia onda, agora a gente vai colocar uma carga indutiva na nossa carga CC. A gente já tem a mesma topologia anterior, né? A mesma disposição de diodos, só que agora a gente coloca uma carga indutiva. Vamos ver o que acontece com essa carga indutiva. Se a gente tiver uma indutância pequena, ou seja, a gente vai ter um ripple de corrente relativamente grande, só que a gente vai trabalhar aqui nesse exemplo sempre no modo contínuo, né? A corrente ela tem um ripple, mas ela não chega a zero. E ela vai ter um valor elevado aqui, depois um valor mínimo, mas o valor mínimo não chega a zero. A gente chama esse de modo condução contínuo, né? Sempre tem corrente circulando. Então, supondo aqui uma corrente I0 dessa natureza e uma tensão V0. Né? Como é que ficam as correntes nos diodos? Né? Quando eu tiver com tensão no semicírculo positivo, quem vai conduzir vai ser o diodo D1 e o diodo D2. Quando eu tiver de 0 até π, né? No primeiro semiciclo positivo. Quando eu tiver no semiciclo negativo, quem vai conduzir as correntes é o diodo D3 e D4. Então as correntes aqui são complementares, né? Eu tenho a mesma corrente I0, só que uma hora ela vai estar no D1 e D2 e uma hora no D3 e D4. E assim continua na operação do retificador. E como é que ficam essas características dessa corrente para mim na fonte CA, na parte CA, né? Eu vou ter uma tensão, a tensão senoidal aplicada, e a corrente ela vai ser uma composição dessas duas correntes. Só que essa D3 e D4 ela vai ser refletida, né? Eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, basicamente. E eu vou ter essa forma de corrente distorcida aqui no meu retificador, se eu tiver uma indutância pequena. Se eu considerar agora uma indutância grande, é como se a minha corrente não tivesse ripple, né? Então, a minha corrente ela se mantém constante aqui. Então, aqui está mostrando a tensão V0 e a corrente no diodo 1 e no diodo 2. Então, no semicírculo positivo, quem conduz é o diodo 1 e o diodo 2.
Posteriormente, no próximo ciclo, essa corrente nos diodos ela vai para zero, o diodo fica em corte, e quem conduz aqui agora é o I3 e o I4. E na minha fonte CA, eu vou ter uma composição dessas duas correntes, né? A corrente ela, no ID1 e no ID2 ela é refletida com um sinal positivo aqui para mim, e a corrente no ID3 e no ID4 é como se eu multiplicasse aqui por -1, do ponto de vista da fonte de corrente alternada. Então eu vou ter uma corrente alternada aqui, né, cujo valor médio é zero, mas eu vou ter harmônicos aqui, né? Vou ter uma fundamental e alguns harmônicos, porque aqui eu tenho uma forma de onda de corrente em forma de onda quadrada, né? E aí quando a gente tem uma onda quadrada, né? O que a gente pode falar dos harmônicos para essa onda quadrada que a gente conhece? E a respeito da taxa de distorção harmônica dessa corrente, né? Do ponto de vista aí da fonte CA. Então, para falar sobre isso, a gente tem que aplicar os conceitos da série de Fourier. Se a gente for lembrar lá, a gente vai ter que essa corrente, né, essa forma de onda da corrente, ela pode ser decomposta em uma soma infinita de senos e cossenos. O primeiro termo da série de Fourier, basicamente, é o valor médio. E a gente, só de olhar a curva, a gente vê que o valor médio dela é zero. Né? A gente vai ter de zero até π um valor positivo, multiplicado pelo período, de zero de π até 2π um valor negativo, e depois a gente vai somar isso, vai dar zero. A componente harmônica relacionada aqui ao cosseno, a gente lembrar das propriedades lá da série de Fourier, a gente vai ver que ela é zero. Né? De que forma que essa corrente se assemelha de um cosseno? Na verdade, ela é complementar ao cosseno, ortogonal ao cosseno. Então a gente vai ter essa componente como zero. E aí a gente vai ter uma série de componentes próximas do seno, que se a gente resolver essas equações, a gente vai chegar aqui que essas componentes resultam em 4 vezes o I0, sendo que o I0 é o valor aqui da minha corrente, H, que é o valor do harmônico, sobre π. E esse H aqui, ele varia de 1, que é a componente fundamental, até o infinito. Que é exatamente o que a gente achou aqui, né? Só que esse H, ele é sempre ímpar, né? Pela característica do seno, ele vai ser sempre ímpar. Então ele vai ser de 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Se a gente quiser pegar só o valor da componente fundamental, a gente substitui H igual a 1 nessa solução 6. Né? Então a gente vai ter que o valor de pico vai ser 4 e 0 sobre π. Se a gente dividir por raiz de 2, né, para achar o valor eficaz dessa componente fundamental, a gente vai chegar na expressão número 7. E se a gente calcular o valor eficaz dessa corrente, o valor eficaz dessa corrente total, a gente vai chegar aqui no valor da expressão número 8, que o valor eficaz que a parte CA do circuito se enxerga é exatamente o valor de pico, que é I0. Para calcular aqui a taxa de distorção harmônica, a gente usa aquela expressão que a gente já viu, né? São duas expressões que a gente pode chegar. Essa aqui é mais simples. Então a gente pega a raiz quadrada do valor eficaz completo da corrente, né? Que é I0 ao quadrado, menos o valor eficaz da fundamental, dividido pelo da fundamental vezes 100%. Se a gente substituir essas expressões, a gente vai chegar num fator que é 48,43% de taxa de distorção harmônica. E o fator de potência, a gente substituir as expressões, né, e encontrar aqui aquele fator dPf que a gente definiu lá nas primeiras aulas, a gente vai chegar que o fator de potência é 0,09 para esse circuito. Mesmo que a gente tenha as grandezas em fase, a gente vai encontrar um fator de potência que é 0,9 devido à onda quadrada. Então por esse vídeo é só, pessoal. Eu espero que seja útil para o estudo de vocês e até a próxima aula.